A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Passando aqui para a gente fazer mais um encontro com Deus, mais um momento onde vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Rei. Amém? Em nome de Jesus. Se você sentir no coração, você pode se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que tenham o mesmo desejo que você de simplesmente entender a palavra de Deus, saber o que esse Deus Todo-Poderoso, que te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Aleluias, o que ele tem a nos dizer, porque o Senhor, ele não quer nos trazer a sua palavra como um enigma, muito pelo contrário, ele traz como uma revelação da glória dele, em nome de Jesus. Lembrando que nos comentários você pode também deixar o seu pedido de oração, o seu questionamento a respeito de algo da palavra de Deus que você ouviu alguém falar, ou mesmo que a gente comentou aqui e você não entendeu. Amém? Em nome de Jesus. E também você pode deixar o seu testemunho, é claro, em nome de Jesus, ou simplesmente o seu a paz do Senhor. Amém? Nós estamos com o projeto Aplicação Pessoal, aplicando a Bíblia à minha vida, em nome de Jesus, glória a Deus. E nós já estamos ali, se eu não me engano, aleluias, glória a Deus, no capítulo 20, aleluias, 27, glória a Deus, aleluias, do livro de 1 Samuel, em nome de Jesus. Ali no canal nós temos todos os outros livros, né, para trás, ali desde Gênesis até 1 Samuel, e aqui nós daremos continuidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim, 1 Samuel capítulo 27. Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim ficarei livre do perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aques, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate, com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal, de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aques: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aques deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje, Ziclag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, Girzitas e Amalequitas, que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde Sur até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gate, e Aques lhe perguntava: quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jerramel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos os homens e mulheres para que ninguém voltasse a Gate e contasse o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo que morou entre os filisteus. Aques confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Nós vemos que aqui, né, Davi encontrou uma solução de parar de fugir um pouco, né? Porque enquanto ele estava ali na terra dos israelitas, ele teria que estar fugindo por conta do espírito mal que agia na vida de Saul. Então ele sentiu no coração de ir até ali a terra dos filisteus. Mas você entende que ali, enquanto ele estava na terra dos filisteus, ele não atacou de modo algum ao povo de Israel. Muito pelo contrário, ele atacava aos inimigos de Israel.
Então ali ele conseguiu ficar morando ali mais de 1 ano naquela terra. O que eu entendo com essa palavra? Deus, ele nos dá estratégias para nós vencermos cada etapa de nossa vida. Cada batalha, cada situação em que nós vivemos, jamais Deus nos abandona. Muito pelo contrário, Ele está conosco e nos dá a direção certa para vencermos, mesmo ali que nós estejamos habitando no meio do inimigo. Você vê que o inimigo ele estava confundido, porque ele achava que Davi, tinha raiva do seu povo e que Davi trabalharia para ele, quando na realidade Davi nunca deixou de ser fiel a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que nós entendemos com essa pequena palavra que está falando aqui, nessa parte do capítulo 27, em nome de Jesus. Então, esse capítulo 27, ele é bem curto, então eu gostaria de ler com vocês também o capítulo 28, amém? A gente vai dar aqui uma pausa, porque começou a chover, amém? E já já a gente volta em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Tivemos que entrar, começou a chover, aleluias. E é isso, o capítulo 27, basicamente, ele se resume a isso. Davi, ele procura o quê? Refúgio no inimigo, em Aques, porque Aques também sabia que Saul queria matar Davi. E ele fica aquela história, os teus inimigos são os meus inimigos. E ali ele achou que Davi, ele iria se juntar a ele, quando na realidade Davi estava ali, cumprindo as ordenanças de Deus, porque ele estava ali eliminando, os adversários de Israel. Amém? E às vezes a gente questiona como é que um rei desse admitiu isso e tal. É interessante que Deus, ele tem as maneiras dele cegar o inimigo. Por isso que quando Deus ele te manda fazer alguma coisa, não questione, simplesmente faça. Porque Deus ele se responsabiliza do que ele nos ordena fazer. Davi estava cansado, os homens que estavam com ele estavam cansados e eles precisavam de um momento de refrigério. E ali eles procuraram justamente naquele lugar aonde provavelmente Saul não iria entrar. Embora ele soubesse, como foi descrito, que ele soube e por isso parou de perseguir ao próprio Davi. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aqui para o capítulo 28, já que o 27 foi tão curtinho, Em nome de Jesus. Diz assim: algum tempo depois, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Então Aques disse a Davi: fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Eu estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aques. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o haviam sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médios e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte de Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus, o Senhor, o que deveria fazer. Mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procure uma mulher que seja médium, feiticeira, e eu irei consultá-la. Em Endor há uma feiticeira, responderam eles. Então Saul se disfarçou vestindo roupas diferentes, e quando escureceu, foi com 2 dos seus homens falar com a tal mulher. Ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe que o rei Saul fez. Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médios, os feiticeiros.
Então, por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor. Pelo Senhor, o Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: Quem é você? Quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: Porque o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Não tenha medo. O que é que você está vendo? Então vendo um espírito subindo da terra. Disse ela: Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. Aí Saul entendeu que era Samuel, ajoelhou-se e encostou-se o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: Por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: É que eu estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais, nem por profetas, nem por meio dos sonhos. Foi por isso que eu chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: Por que é que você me chamou, agora que o Senhor Deus o abandonou e se tornou o seu inimigo? O Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e o deu a outra pessoa, isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você e o povo de Israel aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão, de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito. Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele e, vendo que ele estava apavorado, disse: Eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada, mas os seus oficiais também insistiram para que comessem. Finalmente ele concordou. Levantou-se do chão, sentou na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado, pegou também um pouco de farinha de trigo e amassou e assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais e eles comeram. E naquela mesma noite foram embora. Aleluias, glória a Deus. Eis um capítulo, bastante controverso e digno de questionamentos, não é verdade? Mas é muito fácil de ser explicado segundo a direção do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias, glória a Deus. Mas nós temos que entender que Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. Pelo que vemos na palavra, eu fui até conferir, aqui na King James, que, segundo nós sabemos, as traduções mais fiéis à Bíblia no hebraico é justamente a Bíblia King James e a Almeida Corrigida. Amém? Em nome de Jesus. Então, a interpretação que nós temos mediante essa palavra, que sim, mediante o desespero de Saul, ali aquele momento, ele busca aquela mulher e aquela mulher invoca, por assim dizer, o espírito de Samuel. E fugindo do entendimento de qualquer ser humano, porque Deus faz o que ele quer, Samuel volta e fala com Saul. Aqui você pode dizer, irmã, mas ali nós vemos na parábola de Jesus que Jesus falou que a respeito de Abraão, que entre nós e eles havia um grande abismo. Ali nós podemos também cogitar que ele veio como que numa visão, Ali não que a Bíblia esteja dando amparo
para o espiritismo, para a invocação de espíritos. Porque, na verdade, aquele ser que se levanta na aparência de Samuel, que a Bíblia chama de Samuel, ele fala exatamente tudo aquilo que Samuel já havia dito em vida, né, a Saul, mostrando que Saul deveria ter se arrependido verdadeiramente. Saul deveria ter buscado outros caminhos, mas não, ele insistiu pelo caminho do erro. E ali Deus permite que aquilo aconteça, provando a Saul e nos ensinando, amém, que nós não devemos persistir em erros. Não busque a misericórdia de Deus sem arrependimento. Não tem como Deus mudar o veredito se você não se arrepende, se você não se entrega à presença do Senhor, se você não busca a presença do Senhor. Aqui, de modo algum, a Bíblia ela está dando amparo para a invocação de espírito. Nós vemos que ele já começa cifrando que realmente é proibido esse tipo de feito, né? Porque muitos demônios se aproveitam dessas situações e aparecem as pessoas enganando-as e levando-as a fazer a sua vontade. Aqui houve um caso à parte, que foi esse, né, em que Samuel falou com o rei, né, Saul, lembrando a Saul que ele mais uma vez não tinha se arrependido, que o erro estava nele, que o erro não estava em Deus e que ele mais uma vez tinha cometido algo que desagradava totalmente a Deus, que é invocar os mortos. Ali você vê que a sentença sobre a vida de Saul e sobre a sua família foi tremenda. Nós vemos que ali Samuel declara: eis que tu estarás comigo. O que Samuel estava dizendo não era que Saul estaria com ele no paraíso. Não, isso que Samuel estava descrevendo para Saul que Saul realmente iria morrer, tanto ele como os seus filhos. É lógico que naquele momento Samuel não estava se referindo a todos os filhos de Saul. Ele disse: os teus filhos, os que estariam na guerra, os que estariam na batalha, eles não passariam daquela batalha. Todos ali morreriam. E realmente todos morreram, como a gente vai ver lá na frente. Inclusive o próprio Jonatas, ele também faleceu nessa guerra. Então nós vemos que Deus, ele não retrocede. Deus, ele nos dá a chance de nos arrepender. Ali, mais uma vez, você vê que Deus deu uma oportunidade à Saul de arrependimento e ele não se arrepende. Ele se entristece, ele se desfalece, mas você não vê que em momento algum Saul demonstra arrependimento pelos seus erros, pelos seus feitos. Muito pelo contrário, ali ele não se arrepende de ter matado os profetas de Deus, de ter matado os sacerdotes, que você lembra que ali, né, quando Davi foi pedir o pão, né, e o sacerdote deu o pão e deu a espada de Golias a Davi, Saul depois foi lá e matou todos os sacerdotes. E ali, naquele momento, Saul estava colhendo exatamente o fruto do seu pecado. Nós não podemos colocar na Bíblia palavras que não está descrevendo. Aqui fala, lógico, né, que diz assim, na tradução da King James, né, no capítulo 28, Saul chega, né, e pede àquela mulher, dizendo o seguinte, Saul disse: eis, peraí, só um pouquinho, gente, deixa eu me achar aqui, aleluias, que é uma coisa que também que fala, que é bem interessante, que ele fala assim, só um momento, gente, deixa eu achar aqui algo que eu achei que era bem interessante. Que ele fala assim, ó.
Então Saul disse aos seus servos: buscai uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir a ela e consultá-la. Eis que a mulher tem um espírito familiar em Endor, né? Você vê que aqui ele buscou a orientação do Senhor e o Senhor não lhe deu orientação alguma. O que foi que ele fez? Ele buscou aquilo que Deus condenava. Ele buscou o erro. Meu irmão, se você está orando, se você está buscando a presença de Deus e Deus não está te respondendo, é porque está precisando ter quebrantamento, é porque está precisando ter conserto. Você vê que na história nós vemos ali no final do Evangelho de João, aonde o discípulo, né, ele descreve um acontecimento bem interessante. Nós vimos que Jesus já tinha aparecido aos discípulos, inclusive ali a Tomé, que Tomé tinha duvidado, e nós vimos que Jesus ele aparece novamente e faz uma multiplicação ali de peixes, mas diferente da primeira multiplicação, a rede ela não se rompe. Então ali nós vimos que Jesus ele chama os discípulos para alimentá-los, mas ele precisaria fazer um concerto com Pedro. Pedro deveria ser sarado de ter negado Jesus 3 vezes, e ali Jesus faz Pedro confessar 3 vezes que amava a ele. Aleluias. Então nós temos que entender, para que Deus continue a agir em nossa vida, precisa haver um conserto. Deus ele sempre está apto para te perdoar, para te dar um novo começo, para te dar uma nova história. Nem que ele seja preciso para isso ele fazer coisas que surpreenda a humanidade. O que aconteceu aqui com Saul? Essa foi a última chance para Saul de se arrepender, de realmente se quebrar na presença de Deus, mas ele não fez isso. Mas ali nós vemos que Samuel declara para Saul que tu não resistirás, tu morrerás. Ele não reconheceu o seu erro. Ele se desfaleceu com a palavra, ele se entristeceu com a palavra, mas ele não se arrependeu, ele não buscou o conserto. Então, antes que seja tarde, busque o conserto. Não permita que o espírito enganador, aleluias, que a tua carne te deixe ser dominado pelos teus desejos, pelas tuas vontades. Muito pelo contrário, se quebranta na presença de Deus. Sim, aqui nessa passagem foi Samuel que falou com Saul? Sim, foi, porque a palavra de Deus não falou que era espírito enganador, a palavra de Deus não disse que era demônio, disse sim que o espírito de Samuel subiu e falou com Saul. Foi um feito único na história? Sim, foi. Porém, nós temos que entender que Deus faz o inimaginável para nos alcançar. Aqui, em momento algum, se estava dando amparo ao espiritismo, nem invocação de espíritos. Não se amparou isso. É tanto que aqui a mulher, ela quando vê Samuel, ela se desfalece, ela grita, ela sente terror no seu coração, porque ela sabia que o que ela estava fazendo, Deus não estava aprovando. Amém? Então, assim como para falar, aleluias, com um falso profeta como Balaão, Deus usou uma jumenta, foi um caso único. Ali também, aqui nós estamos vendo, o espírito de Samuel voltar e falar com Saul. Foi um caso único, sim, porém um caso aonde Deus deu uma última chance a Saul de se arrepender e infelizmente ele não se arrependeu. Ele se desfaleceu, ele se aterrorizou, mas em momento algum ele pediu perdão. Então, o que é que eu aprendo? Que lição eu extraio dessa palavra? Deus, ele faz o inimaginável para nos alcançar. Porém, todos nós, na presença de Deus, somos indesculpáveis. Não procure desculpas para os seus erros, muito pelo contrário, te conserta na presença do Senhor. E você vai ver que grandes coisas Deus fará para te alcançar. Assim como Deus permitiu uma jumenta falar
com Balaão, Deus permitiu Samuel falar com Saul, mas infelizmente não houve arrependimento, não houve constrangimento, e como a gente vai continuar lendo nos capítulos à frente, nós veremos que Saul irá realmente morrer. Mas não quer dizer que ele foi para junto de Samuel, quer dizer que ele já não estaria em vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, ler a palavra de Deus, meus irmãos, nós temos que entender que a Bíblia, ela não se contradiz, certo? Ela não se contradiz. E que a palavra de Deus, ela se esclarece por si mesma. Jesus disse que se possível for, aleluias, ou melhor, que quando ele estava entrando ali em Jerusalém, os sacerdotes chegam e dizem para Jesus: mestre, manda que as crianças se calem, você não está vendo o que elas estão dizendo? E Jesus disse: olha, se elas se calarem, as pedras clamarão. Se preciso for, uma pedra clamar, para que o inferno não se aposse de um servo do Senhor, Deus fará isso. Mas isso não quer dizer que isso vire rotina. Isso não quer dizer que Deus aprove. Isso não quer dizer que Deus fez as pedras para falar. Muito pelo contrário, isso mostra que Deus faz o inimaginável para nos alcançar. O tamanho é o amor de Deus por cada um de nós. Então, como diz aqui a palavra de Deus, glória a Deus, Samuel era servo do Senhor e falava como representante de Deus. Aleluias. Não seria coerente Saul pedir orientação a Samuel, uma vez que Deus se recusara a respondê-lo. Contudo, nós veremos que Samuel daria a resposta certa a Saul, apesar de não ser, aleluias, a resposta que Saul queria ouvir. Meus irmãos, se Deus quer falar contigo, obedece. Ai, não era o que eu queria ouvir. Obedeça, se quebrante e deixe Deus agir na sua vida, em nome de Jesus. Porque nós vemos que Deus, Ele faz coisas inimagináveis, aleluias, para nos alcançar. Então, mais uma vez, a palavra que está em Romanos se cumpre. Todos nós somos indesculpáveis na presença de Deus, em nome de Jesus. Não, a Bíblia aqui não está se contradizendo. Simplesmente Deus fez com que algo acontecesse. Deus abriu uma aspa, mediante a história, para mais uma vez dar uma chance a Saul. E Saul, mais uma vez, deixou que a sua carne falasse. Você vê que aqui ele estava em jejum, ele não estava se alimentando, ele estava fraco. É tanto que ali ele desfaleceu mediante a palavra de Samuel. Porque existem jejuns que não vale a pena. Porque o jejum, ele vem para quebrar a nossa carne. O jejum não é a gente simplesmente passar fome. É você se quebrar na presença de Deus. Você jejuma para a sua carne ser quebrantada. Você não jejuma para alcançar a bênção. Você não jejuma para Deus falar com você, não. Você jejuma para a tua carne ser quebrantada, para que você possa ouvir a voz de Deus. Mas isso não quer dizer que você vai ouvir o que você quer ouvir. Mas você vai ouvir aquilo que você precisa ouvir, para que você tenha vida e tenha vida em abundância, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, espero que tenha ficado explicado, né? Eu entendi, porque eu fui procurar algumas explicações e existem pessoas que disseram que não era Samuel, era um espírito enganador, porque era um espírito familiar, um espírito parecido com Samuel. Meus irmãos, eu sempre fico com a Bíblia, independente, certo? E se aqui falou que não falou como Samuel, Samuel falou. Assim descreveu a palavra de Deus. Então, foi um caso único que aconteceu. E que já começa, né? Samuel falando: você está desagradando a Deus. Deus não se agrada disso. E para que você seja indesculpável na presença dele, ele me permitiu vir aqui falar com você. Então, não espere isso. Deixe a palavra falar no teu coração.
se arrependa dos seus maus caminhos, se conserte na presença do Senhor e seja um instrumento vivo da glória dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que esses 2 capítulos tenham ficado bem explicados, em nome de Jesus. Foi isso que eu entendi, foi essa a interpretação que eu tive. Amém? Em nome de Jesus. E o mais que o Senhor nos revele. Amém? Em nome de Jesus. Deus eterno, Pai querido, ser conosco, dá-nos, Senhor, a tua bênção em nome de Jesus. Dá-nos entendimento, Senhor, para entender a tua palavra do jeito que o Senhor, meu Pai, a escreveu. Ó Deus, nós não precisamos acrescentar e nós não precisamos te ajudar em absolutamente nada. A tua palavra é a tua palavra e o que ela diz é que é o correto. É certo que acontece, Senhor, situações únicas, Pai, para que haja vida, para que haja salvação. Porque todos nós somos indesculpáveis na tua presença. Pai, te apresentamos o caderno de oração, te apresentamos nossa casa, nossa vida, nossa família. Te pedimos tua bênção sobre todo alimento ingerido, comida e bebida. Te pedimos, Senhor Deus, livra-nos do choro, da angústia, dor, má notícia, tribulação, enfermidade. E que a tua bênção, que não acrescenta dores, seja sobre nós, em nome de Jesus. Assim nós te louvamos, te agradecemos e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Senhor te abençoe, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.